Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Eu me chamo José. E eu me chamo Johanna Kemily e hoje estamos em mais um episódio aqui no nosso podcast Start Jovem juntamente ao Rio Branco. E hoje com a nossa convidada, professora, nossa querida Jéssica. Tudo bem? Como que a senhora está? Eu estou ótima e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Imensamente grata. A gente também fica muito feliz da senhora estar presente aqui com a gente hoje, falando desse tema tão gostoso, né? Diversidade, uma coisa muito boa. E amplo também, né, que podemos colocar. Enfim, você poderia falar um pouquinho mais sobre sua profissão, sobre o que você faz? Muito bem, eu vou contar um pouquinho de quem sou eu na fila do pão. O meu nome é Jéssica Ferreira Cristina da Silva Souza. É um nome super grande, mas pode me chamar só de Jess. Eu sou formada tecnicamente pela ETEC em Administração, Comércio, Secretariado, Logística e depois eu acabei fazendo administração, tenho tecnólogo em Gestão de Suprimentos e sou licenciada em Filosofia. Acabei depois fazendo uma pós em Gestão de Negócios e atualmente eu sou instrutora de treinamento corporativo na empresa Mais Diversidade. Já tem 9 anos no mercado e justamente recorta pelas pautas que eu gosto muito de falar, que é entender diversidade, equidade, inclusão e o senso de pertencimento. Olha, Currículo extenso, currículo extenso bastante sobre... tempo de caminhada, né? Sim. E a gente fica muito feliz de uma pessoa com currículo como a senhora estar aqui presente com a gente para poder fazer um bate-papo sobre o que é a diversidade, né? Sobre o que é a diversidade no meio do nosso mundo corporativo. A gente separou algumas perguntinhas aqui que a gente vai fazer para a senhora no decorrer do podcast, tá bom? E a gente vai conversando aqui sobre o que a gente trouxe pronto para você. Bora Beleza? lá. Hoje, agora a gente vai fazer uma pergunta. Por que a diversidade no ambiente de trabalho é tão importante no dia de hoje? É uma excelente pergunta. E, na verdade, ela não é importante hoje. Ela sempre foi. A gente só não estava voltando os olhos para essa importância. É mais ou menos como o ambiente da sala de aula. Eu, como professora também, eu dou aula para o EJA, a gente observa a multiplicidade dentro da sala. E quanto que isso torna rico o espaço. Imagina uma sala de aula que todo mundo se parece fisicamente, mentalmente, tem os mesmos gostos para as mesmas músicas e filmes. A gente não ia ter assunto. E daqui a pouco a gente ia acabar falando, ai, que saco. Não é tão legal. A palavra diversidade, ela vem de um racional igualmente de diferente. E também o mesmo racional de divertido. Não é maravilhoso? Quanto mais diferente, mais divertido. Exatamente, mais conteúdos. Eu lembro que em janeiro desse ano, a gente estava celebrando o aniversário de São Paulo. E a palavra que mais aparecia era diversidade. Sim. Como eu sou atenta, trabalho com a pauta, então eu sempre que eu escuto essa palavra, os meus olhos já giram para esse espaço. Já brilha, né? Já brilha, diversidade. E eles estavam falando que São Paulo é exatamente o que é por conta da diversidade cultural. Os restaurantes de São Paulo são muito diversificados. Não importa a comida que você quer experimentar, São Paulo tem. Não só a comida, né? Não só os restaurantes, roupa, tudo uma que você cultura imaginar. no modo geral, religião, independente. É um espaço muito amplo, né? Sim, sim. Eu tenho muitos amigos, por exemplo, que são de descendência japonesa. E o que a gente conhece aqui de comida japonesa, por exemplo, paulistano, eles falam assim, aqui é muito melhor. Justamente por conta dessa diversidade. E São Paulo é o berço de muitas nações. Se você pensar na maior população de japoneses, por exemplo, está aqui no Brasil. Sim. Ou a maior população de libaneses, ou qualquer outra população, São Paulo vai ter essa representatividade. Sim. E é isso que faz a diversidade ser tão importante. Saber que quando a gente tem diversidade e pluralidade, a gente vai ter muito mais inovação, criatividade e experimentar um mundo novo. Exatamente. Querer procurar saber sobre novas tradições, Super. novos... Isso é muito bom também. A gente aprende mais principalmente também, né? Dentro da empresa também, porque muitas das vezes a gente ainda assim uma empresa muito relapsa. Quando vai ver, a gente conhece gente de cada cantinho do mundo e a gente aprende cada coisa. Enfim, agora a gente vai para a próxima pergunta. Bom, Tá vai bom? direcionar a próxima pergunta agora sou eu, tá bom? Eu vou seguir assim. Como a diversidade pode contribuir para o aumento, né, da inovação dentro de uma organização? Inovar as coisas dentro da nossa organização, nossa empresa. E essa pergunta conecta muito com a primeira. Sim. Porque como que a gente vai inovar se todo mundo pensa igual? Não vai fazer muita diferença, não é mesmo? E parafraseando o meu best friend forever, Albert Einstein tem uma frase muito legal que ele fala:
você precisa ser insano para você buscar uma resposta diferente fazendo as mesmas coisas. Se você sempre faz as mesmas coisas, o resultado também vai ser igual. Então, você precisa pensar diferente. Então, quando eu começo a trabalhar, tratar, escutar e ver outras pessoas, eu vou pensar para além disso. Eu vou dar um exemplo do nosso cotidiano. Eu tenho aqui um smartwatch, né? Então, é um relógio digital que faz várias coisas legais. Quando ele foi lançado, por exemplo, ele está aqui para ajudar a melhorar a minha saúde, batimento cardíaco, né? Essa quantidade de passo que eu já dei, e isso já me ajuda bastante. Mas quando ele foi lançado, ele não tinha uma coisa. Esse relógio aqui, ele é um relógio unissex. Mas ele não tinha uma coisa. Ele não conseguia acompanhar o ciclo menstrual. Será que colocaram mulheres para desenhar um relógio que é para acompanhar a saúde? Então, é uma coisa para a gente pensar. Quando a gente pensa em políticas públicas, quando a gente pensa sobre produto, inovação, ele precisa ser pensado por quem vai utilizar. Tem uma frase que eu adoro, que é a frase que geralmente é usada pela comunidade de pessoas com deficiência, que é nada de nós sem nós. É muito importante que tudo que a gente construa, as pessoas que estão envolvidas possam participar deste processo. Porque assim a gente garante que a gente viu todas as pessoas que serão utilizadas ou vão utilizar aquele produto. Para inovar, eu preciso ter pessoas que pensem diferente de mim, porque senão a gente não consegue inovar e vai sempre fazer as mesmas coisas. E é aquele tal de sair da zona de conforto, porque tem muita gente que para ali e fala assim, não, assim tá bom, assim tá ótimo. Não está ótimo. Time que tá ganhando não se mexe, né? Não está ótimo, sempre precisa melhorar, até o tempo, espaço. Tudo, sempre tem espaço. Costuma levar muito a vida desse jeito. Muitas pessoas se estagnam e se sentem bem com o que tem. Não vão atrás de uma possível melhora, de uma estadia melhor, de uma morada melhor, de uma vida melhor, exatamente porque, não, tá tudo bem aqui, eu tô comódido com isso, tá tudo certo. Mas não é uma coisa que a gente tem que adentrar na nossa vida. Tem uma conexão muito boa com isso, que a gente escuta bastante falar, principalmente em empresa, né? Que a gente vive no mundo VUCA, que é volátil, incerto, e entre outras coisas que a gente vai experimentar. E a única coisa que cresce enquanto você está confortável é a barriga. Sim. Só. O resto é muito suor, sangue e lágrima. E uma das coisas que pode preparar a gente para o mundo é estar preparado para essa mudança. A única coisa que é certa é que tudo vai mudar. E como a gente se prepara para esse mundo? A gente já tem que, desde agora, ir se preparando, né? Poxa, sempre está acontecendo uma coisa nova. Na minha época, né, eu sou de 1985, na minha época, você fazer uma graduação era garantia de emprego. Se você fez uma graduação, você garantiu o seu emprego e possivelmente você vai aposentar nessa empresa. Só que ao decorrer do tempo, né, essa minha geração, que é a geração millennials, eles viram isso mudar bastante. Então, só ter a graduação, por exemplo, não garante mais que você está empregado, né? Você sempre precisa renovar os seus conhecimentos, as suas habilidades, né? E ter atitude também de desenvolvimento. Dentro do mundo corporativo, isso acontece bastante. Não basta apenas contratar mão de obra, porque a mão de obra vem com uma cabeça e a cabeça é pensante. Então, quando a gente contrata uma pessoa, a gente vai olhar as competências técnicas dela e contrata pela competência. E, às vezes, demite pelo comportamento que essa pessoa tem. Porque ela não sabe se relacionar com aquilo que é diferente dela. Ou até mesmo não consegue desenvolver juntamente aquelas evoluções da inteligência que anda tendo, né? Exato. Até mesmo computadores. Muitas empresas estão usando agora inteligência artificial até mesmo. O que acaba que muitas pessoas ficam muito confusas com isso e não conseguem se adaptar com aquilo, né? Exatamente. E não é só essa ferramenta da inteligência artificial, né? Então, na minha época, o computador ia roubar o emprego. Ter internet ia fazer você ficar fora do mercado de trabalho. Ter um smartphone, né? Hoje a gente faz tudo com um smartphone, por exemplo. Não vive sem. Não vive sem, né? Você esquece a cabeça, mas o smartphone não é possível. E eu vi tudo isso acontecendo, essa transformação, e me prometeram que se eu tivesse um smartphone, acesso à internet, notebook, eu ia ter qualidade de vida, porque tudo ia fazer isso. Não aconteceu, né? Então, cada vez mais... Até porque sem uma mente humana, jamais nada desenvolveria. Não. Tudo que temos foi criado por algum humano, ou seja, não tem como eles nos substituir, porque foi um pensamento humano, não tem como isso, não tem como eles se desenvolverem sozinhos, né? Mas você também trouxe uma coisa sobre a inteligência artificial que eu gostaria de aprofundar, que é, todos nós, humanos, nós temos vieses, que a gente pode falar viés inconsciente ou viés cognitivo. E a inteligência artificial, ela não é um ser pensante, né? Uma pessoa programou
para que ela pudesse ter pensamentos. Sim. Então, os produtos, a inteligência, tudo que a gente desenvolve, ela é desenvolvida através de um viés. Uhum. E eu me recordo que me marcaram muitas vezes em um vídeo mostrando um dispenser de sabão de banheiro, e quando uma pessoa branca colocava a mão, o dispenser soltava o sabão, mas uma pessoa negra não soltava o dispenser, porque a mão de uma pessoa negra, ela é mais escura, então ele não reconhecia. Para ele pegar o sabão, ele tinha que pegar um papel higiênico, né, um guardanapo, colocar embaixo para o dispenser soltar. Você vê, a máquina em si, ela não é racista, mas ela foi programada para isso, para repensar um estereótipo que não testou com pessoas não brancas. Condicionada. Sim. Exatamente. Ou, por exemplo, você vai fazer um reconhecimento facial, e aí, como o banco de dados não tem uma quantidade de rosto que não é, por exemplo, asiático, ele não consegue diferenciar uma pessoa da outra. Então, mesmo a inteligência artificial, ela ainda precisa ser repensada, porque os programadores são homogêneos. Então, a gente precisa também diferenciar. Sim. Ou vamos pesquisar Precisamos. brinquedos para criança. Eu uso uma inteligência artificial e quero opções de brinquedo. A inteligência artificial, ela não é preconceituosa, só que o banco de dados dela diz que menina tem brinquedo rosa. E o brinquedo vai ser uma air fryer, né? Alguma coisa de cuidados de casa e crianças. E dos meninos vai ser carrinho. Ela não é preconceito. Mas quem foi que alimentou o banco de dados? Anos de pesquisa. Então, é um espaço também que a gente pode explorar. Mas após pensarmos tudo isso, eu gostaria de saber quais os principais desafios que as empresas enfrentam ao tentar promover a diversidade e a inclusão dentro das empresas. Dessa última pergunta já inclui bastante essa parte. A gente já está entrando com a parte mais corporativa. Sim. Como que as empresas se sentem, né? Que desafio que eles Qual têm o que desafio encarar que eles enfrentam para essa diversidade dentro do meio corporativo, um dono, um gestor. São muitos desafios, mas eu acredito que o primeiro é o letramento das pessoas. Porque quando a gente está falando no universo corporativo, teoricamente, o mundo corporativo ele deveria refletir a sociedade. Então, por exemplo, no Brasil nós temos 51,5% de mulheres. No mundo, segundo a ONU, nascem mais homens do que mulheres. Mas no Brasil, né, como a nossa mãe disse, você não é todo mundo, o Brasil vai em contrapartida e nós temos mais mulheres do que homens. Mas quando eu olho para o judiciário, para o legislativo, para o executivo, para as cadeiras principais, né, de empresas, né, não importa a cadeira, pensa numa cadeira importante, CEO, CTO, CFO, não importa. A gente não vê isso ser refletido. Mulheres, né, ocupando esse espaço. O Brasil é a maior diáspora de pessoas negras no mundo. A gente só perde para a Nigéria, que por um acaso fica na África. Então, com a maior nação de pessoas negras, quando você olha para as cadeiras de tomada de decisão, você também não vê essas pessoas lá. Então, tem uma discrepância. Isso já é um desafio para as empresas, né? Como que eu faço para refletir os números da sociedade qual eu estou inserido, né? Então, a gente trabalha com quantidade. É refletir aquilo onde eu estou. Para além disso, né, que é contratar essas pessoas, vem o próximo desafio, que é o desenvolvimento dessas pessoas. Algumas empresas fizeram um ótimo trabalho de casa e hoje já tem muito mais mulheres trabalhando, né, atuando, do que homens. Tem mais pessoas negras atuando, né, que são os pretos e os pardos atuando, mas aí a pessoa não é promovida. Ela não é desenvolvida. Tem uns dados muito interessantes, por exemplo, que existe uma discrepância salarial entre homens e mulheres, né? Então, isso já existe, então tem uma política de transparência salarial. Quando a gente compara homens brancos e mulheres negras, a discrepância é enorme. Sim. Porque a interseccionalidade é um outro desafio. É exponencial, igual o trânsito de São Paulo. Se você sair 7 horas, chega a 9. Saiu 7, 5, chega meio-dia. É verdade mesmo. É o que acontece com a interseccionalidade. Ser negro é difícil, ser mulher é difícil, ser da comunidade LGBTQIA+, é difícil, ser uma pessoa com deficiência é difícil, ser uma pessoa geracional abaixo de 20 anos, acima de 60 é difícil. Se você tiver uma de cada coisa, você é uma pessoa que possivelmente pode ter sido marginalizada pelas suas condições. Então, o desafio é representar a quantidade, letrar e desenvolver essas pessoas, e o terceiro, não menos importante, é reter esses talentos. Garantir que a pessoa queira ficar ali
E estar ali também trazer outras pessoas devido à representatividade. Se sentir confortável num ambiente é a melhor coisa que você pode ter, né? Se você não se sente, você não consegue ter produtividade, você não consegue simplesmente sair da sua zona de conforto, né? Que é o que saúde falamos, mental. que é a saúde mental, que a saúde mental te prende dentro, assim, fala assim, não, você vai ficar por aqui. Tem uma frase muito legal da Verna Myers, que ela é CEO de diversidade. Então, ela é executiva de diversidade lá na Netflix e ela é dona da frase: diversidade é chamar para festa e inclusão é chamar para dançar. E lá na consultoria a gente ressignificou, né, parafraseou a frase dela, que é o seguinte, porque ela fala sobre diversidade, ela fala sobre inclusão, mas ela não fala sobre equidade nem sobre o senso de pertencimento, que também é muito importante. A gente parafraseou para o seguinte, para vocês que estão em casa aí, ó, tá escutando, assistindo, não esquecer. Se diversidade é chamar para festa, equidade é poder escolher a música. Inclusão é você poder dançar e o senso de pertencimento é dançar como se ninguém estivesse te olhando. Aí sim, você Entenderam, quer ficar. pessoal? Peguem essa dica. E agora Poderoso, vamos né? para a próxima pergunta, Sim, também por que favor. vai implementar super nessa parte aí que Exatamente. você acabou de falar, né? No caso da implementação e tudo mais. Aquela, né? Dando um adendo, eu quero saber da senhora como as políticas de diversidade e a inclusão, né, dentro das nossas corporações podem ser implementadas de forma eficaz. Como as corporações, né, como as empresas podem implementar essa discrepância, né, essas políticas, essas normas com a diversidade dentro do meio deles, formas de implementação. Algumas ferramentas Empresas de ou diferentes maneiras. portes. Exatamente, portes, tamanhos. Tem Eles podem muitas fazer isso pra possibilidades, né? A primeira coisa que é ao nosso favor é que o Brasil ele é um país diverso. Então, imagina, por exemplo, que a gente está no Japão e a gente vai fazer a política de, sei lá, 50% de pessoas negras. Não vai acontecer porque não tem essa população lá. Então, aqui o Brasil tem a possibilidade da diversidade. Existe a população. E como que a gente faz a implementação? Então, tem várias ferramentas e nós também temos políticas que ajudam bastante. Por exemplo, o Brasil tem a lei de inclusão. Então, a lei de inclusão prevê que, dependendo do porte da empresa, ela precisa contratar até 5% de pessoas com deficiência. Então, existe a lei que diz que tem que contratar. Contanto que muitas pesquisas de entrevista e tudo mais, eles perguntam, né, se é PCD, se tem algum tipo de deficiência. Exato. E muitos deles, eles colocam e tem muitas das vezes que a maioria das pessoas são aprovadas, passam pelo Não teste. tem tanto quanto porque a lei cobre Então, esse tipo de pessoa. Mas tem um porém. Quando as empresas foram perguntadas, né, sobre, e se não tivesse a lei, você contrataria? 85% delas não teria contratado. Nós temos aí 17 milhões de pessoas com deficiência em idade de trabalho e 12 milhões estão desempregadas. Mas a senhora acha que se não contrataria após a pergunta, né, que foi feita às empresas, teria algum preconceito, algum pensamento, porque essa pessoa não tem a mesma utilidade que ela, não tem a mesma produção que ela ou eu? Obviamente é um preconceito. A palavra deficiência vem de não eficiência. E as pessoas com deficiência, elas querem ser chamadas de pessoa com deficiência, não de PCD e nem de deficiente. Porque deficiente todo mundo é em alguma coisa. Eu, por exemplo, sou deficiente em alemão, mas isso não me bloqueia em contratação. Já uma pessoa que tem uma deficiência física ou neurodivergência ou, de repente, qualquer outra doença que você possa ver ou não ver, isso pode afetar a empregabilidade dela. E a gente geralmente, nós somos todos capacitistas, que é justamente o viés e o preconceito relacionado à pessoa com deficiência, de usar a gente como régua. Então, imagina que eu sou uma pessoa responsável pela contratação de uma maquiadora. Eu não sei me maquiar, não consigo, e se tiver, eu já desisto. E aí, de repente, hipoteticamente, eu tenho aqui o seu currículo e eu descubro que você não tem os braços. Logo, eu não vou te contratar. Eu recebi um vídeo de uma moça que não tinha os braços e ela passava rímel perfeitamente. Mas o meu preconceito faz me usar como base. E eu não considero a capacidade do outro. E muitas das pessoas que são pessoas com deficiência, o que eles querem é acessibilidade. Para que eles possam... Inclusão é a segunda parte. Porque se eles tiverem acesso aos espaços, eles estão sendo incluídos. Mas não só isso, como eles são tratados?
Porque esse é um desafio da empresa, né? Você tem políticas que te ajudam. Não, aqui está previsto em lei que eu devo contratar. Eu tenho programas afirmativos. Eu vou abrir uma vaga e eu quero aumentar o meu quórum de mulheres. Eu vou fazer uma vaga afirmativa para pessoas LGBTQIA+. Então, eu tenho lei que me ajuda. Mas quando eu ingresso com essas pessoas, como que é a recepção dela dentro desse espaço? Então, tem muitos lugares que simplesmente não param para ver as habilidades daquela pessoa. Que não quer sentar assim, ouvir, enxergar, ver o que está acontecendo, se a pessoa tem a capacidade ou não de se inserir naquele meio ambiente, e de naquele ambiente de repente, trabalho. ela ingressou por uma oportunidade e você descobre que ela tem habilidade para estar em uma outra Exatamente. posição, que também pode acontecer. Essa é uma outra barreira, um desafio, mas falando sobre oportunidade, a gente tem uma lei que nos ajuda, então contra a lei não tem o que se fazer. A lei diz que as empresas precisam ter esse posicionamento. A segunda coisa é, quando eu vou fazer o processo de contratação, não importa o tamanho da empresa, eu estou olhando para isso? Porque senão você coloca uma palavra de busca de um trabalho, por exemplo, eu quero um engenheiro. Eu coloquei no masculino, já pode ser que eu não receba o currículo da engenheira. Então, a gente tem que colocar lá, sei lá, pessoa formada em engenharia, hipoteticamente aqui dando um exemplo. A maneira qual eu divulgo a vaga muda totalmente qual é o tipo de currículo que eu vou chegar. Não raro, quando eu converso com empresa, eles falam, poxa, eu não estou conseguindo contratar mulher, não estou conseguindo contratar pessoas negras. Mas onde que você está colocando o currículo? Ah, na PUC, na USP, na Mackenzie. Ai, Jesus. Deixa eu te contar que talvez você está procurando a carteira onde você não perdeu. Sim. E a pessoa às vezes nem se dá conta que ela está fazendo isso. Eu participei de um processo onde a gente ia fazer uma imersão e convidar pessoas, jovens periféricos, a ingressar dentro de uma empresa, só para conhecer. E eles fizeram todo o processo num prédio inacessível. Só dava para chegar de helicóptero ou de Uber. Não tinha como você chegar de transporte público, que o transporte não passava. Não foi ninguém, porque não tinha como chegar. Só que a pessoa que pensou, com toda a boa vontade de trazer essas pessoas, ela nunca fez o percurso que uma pessoa periférica teria que fazer. Nesses assuntos de universidade, também gostaríamos de saber se nessas questões assim você acredita nas ações afirmativas, como cotas, se são necessárias para garantir mesmo uma diversidade real dentro da empresa? Olha, falar sobre cota é sempre muito delicado porque tem o time do a favor e contra. Sim. Eu sou uma pessoa que fui beneficiária das cotas. Eu tirei uma nota muito boa no Enem e, graças a essa nota, eu consegui entrar através do ProUni, né, com uma cota de pessoa que estudou na escola pública e também de baixa renda. Se não fosse o programa, não seria possível que eu ingressasse na faculdade. Isso não ia acontecer. Tem alguns dados muito interessantes que diz que para você sair da linha da pobreza, a linha da pobreza, onde você não tem o que comer, e você chegar numa classe média, você precisa de mais ou menos 9 gerações. Cada geração tem 20 anos, isso quer dizer que a minha mãe, que foi uma mulher que veio da linha da pobreza, ela precisaria viver 180 anos para que eu não passasse fome. Como vocês estão vendo, pela grossura do meu pescoço e pelo meu shape, eu não passo mais fome. Mas para isso, a minha mãe teve que fazer sacrifícios para que eu ingressasse na escola e eu fui a primeira pessoa na minha família a terminar o ensino médio. Pudesse ter a oportunidade de pelo menos terminar O ensino médio, que é básico. E no ensino médio eu tive acesso à ETEC, onde eu fui fazer ETEC e adorei, porque ela me deu uma visão de grosso conjunto para ingressar no mercado de trabalho, que na escola eu não tive. Escola técnica, né? Escola Sim. técnica. E a técnica me deu assim, ó, isso aqui é o que dá para fazer, o mercado está precisando, está aquecido, vamos lá. E eu fui. E aí depois eu consegui a bolsa para fazer a graduação. Então, se você não tem uma política de cota, é mais ou menos num jogo. Imagina você chegando aqui com um monte de item raro e eu cheguei aqui e eu não tenho nada. Como que a gente vai lutar? Não tem como, a gente está partindo de lugares muito diferentes. Sim. A questão de cotas é como dar oportunidade de ter mais acessórios para a gente poder estar no mesmo jogo com as mesmas oportunidades. Embalando nesse assunto, você acredita, a senhora acredita que essas ações afirmativas, essas cotas, né, são necessárias para garantir uma diversidade na empresa? A gente sabe da necessidade que tem e as cotas que a gente conhece hoje, tanto no nosso país quanto no mundo. E a senhora sabe que é importante a empresa garantir, trazer essas cotas, essas diferenças para dentro do meio corporativo,
uma possível melhora, uma estadia melhor dentro da empresa? O que a senhora pensa sobre isso? Você acredita nisso? Eu acredito que a cota vai ajudar a gente a alcançar lugares que antes a gente não tinha, porque, olhando numa linha do tempo, mulheres tiveram acesso à educação básica recente, acesso à universidade recente, acesso a poder ir trabalhar sem a autorização de um marido, que a gente também não podia ingressar no mercado, também é recente, então tudo é muito recente. Hoje, falando de dados, nós já temos mais mulheres do que homens na universidade. Sim. Se formando. E pessoas negras também já são maioria nas universidades. Então, a gente está escrevendo uma literatura que nunca foi escrito antes, que está acontecendo agora. Eu não sei como é que vai ser daqui para frente, mas quando eu olho para agora, eu já vejo a diferença. Só que se a pessoa que está contratando dentro da empresa, ela não tem esse olhar treinado, ela não acha que é relevante. Porque se eu tenho mais pessoas negras, mulheres se formando, e quando eu olho para dentro do mercado de trabalho, dentro da empresa, eu não vejo essas pessoas, não é um problema de formação, porque esse era um problema que a empresa trazia. O currículo está chegando, mas eu não estou vendo ninguém aqui formado. Agora, já a grande maioria está formado. Quando você vai falar com essas pessoas, elas estão em cargos administrativos. Por que não está movimentando? Mas quem é que está olhando? Então, tem gente qualificada, ela não está se movendo porque o olhar interno não foi treinado o suficiente, porque a gente tem viés cognitivo que acaba selecionando o eurocentrado. E aí as oportunidades ficam diferentes, por isso que tem que ter letramento. Igual no caso de aplicativos de trabalho, até mesmo, eles colocam palavras-chave para poder encontrar alguns tipos de serviços, e aí acaba criando essa intriga, né, na hora de enviar seu currículo. Aí eles acabam vendo lá que não tem a palavra-chave, eles acabam descartando, mas sem prestar atenção no que realmente, de fato, a pessoa poderia prestar atuando naquela área, naquela empresa, sabe? Total. O LinkedIn, por exemplo, que é uma rede social corporativa, é praticamente a única ferramenta que eu utilizo. E, se eu não me engano agora, eu não tenho esse dado de cabeça, mas o Brasil é o terceiro ou quarto país que mais utiliza o LinkedIn. A gente perde para a Índia e para os Estados Unidos. Só que quando você olha para as pessoas que estão no LinkedIn, elas não parecem com a população brasileira. Como assim? O sobrenome das pessoas tem muito consoante e pouca vogal. A maioria das pessoas tem a pele clara. E elas já estão no status quo com muita formação acadêmica. Então, não representa a população. Falta jovens ocupando o LinkedIn. Quando eu ingressei lá no LinkedIn, sei lá que ano, uma pessoa assistiu uma palestra que eu falei sobre diversidade dentro da empresa, a qual eu estava responsável pela Semana da Diversidade. Eu era uma das pessoas que estava trabalhando para que a semana acontecesse. E aí, a pessoa me viu falando e falou, você fala sobre diversidade? Eu falei, eu sou recortada por ela, né? Eu sou uma mulher negra, periférica, bolsista do ProUni, torço pro Santos, sou mãe solo, então tem um monte de coisa que é minoria e eu acabo ocupando esse espaço. Ela falou, eu notei que no seu currículo não está escrito que você fala sobre diversidade. Aí eu falei, eu tenho que falar? Ela, tem, porque o algoritmo vai te levar para esse lugar. E aí eu fui lá no meu perfil e escrevi diversidade e inclusão, tipo speaker, né? Falo sobre diversidade e inclusão. E eu fui de 400 pessoas para 4.000 em uma semana, por conta de uma palavra que o algoritmo começou a entregar. Muito impressionante. E algo que muita gente não sabe também é que o LinkedIn também é visto como uma rede social, mais uma rede social de formal. Muitos dos adolescentes chegam assim e falam assim, como assim? Como que mexe? Eu mesma posso falar isso porque eu mesma sou assim, eu fico super perdida no LinkedIn. O meio corporativo, ele te busca, ele te vê através do LinkedIn. Exatamente. E até mesmo se você ir postando coisas da sua empresa, sobre onde você atua. Outras empresas começam a te até olhar. mesmo a sua própria empresa. Você encontra pessoas assim da sua empresa que tá há anos se desejando um parabéns e tudo mais. E é uma coisa assim de explodir a cabeça, né? Porque a gente jovem acha que é só Instagram, Facebook, essas coisas, mas é muito mais amplo. Tem as duas coisas. Eu acho que o LinkedIn ele vai ter que se adaptar à linguagem que faz sentido para a geração Z. Ele vai ter que se adaptar. É difícil, porque lá é muito formal. Muito formal. Ele vai ter que se adaptar. E eu tô a favor que essa adaptação aconteça o quanto antes. Inclusive, agora já tem Reels e vídeos curtos. Já tem. Só que parece que tá tudo em inglês ainda. Mas já tem os vídeos. E o LinkedIn também, ele é a sua vitrine. Porque você não é a sua posição. Né? É a sua carreira como um todo. Então, hoje eu estou como instrutora de treinamento, mas isso não sou só eu. Eu também sou professora de filosofia, eu sou psicoterapeuta, eu sou mãe do Luiz Fernando, eu sou esposa do Osmar Machado. Então, eu sou um monte de outras coisas que não está lá naquela barra. Sim. E ali é como se fosse o portfólio de soluções. Você tem que estar ali se posicionando para mudar o algoritmo e as empresas começarem a ver o seu trabalho, mas como uma carreira, não como a sua posição, que também eu achei muito importante. Isso tem mudado, porque eu estou olhando isso desde 2013. Então, agora não. Agora eu vejo as pessoas falando, olha, eu não estou trabalhando ainda, mas eu fiz esse curso, eu aprendi isso.
Eu estou procurando emprego, se vocês souberem de alguma coisa, saibam que eu estou disponível. Eu fiz essa ação social para tal entidade. Mesmo. Isso enriquece muito. Sim. E como você acha que as lideranças podem ser mais proativas na criação de um ambiente inclusivo e diverso? Nossa, essa pergunta ela é muito profunda, ela não tem uma resposta única. Mas o que a gente observa é que a liderança, ele é o agente de transformação. Principalmente porque hoje a liderança ela não é vista como um chefe que manda, mas ele é uma pessoa que te inspira. Sim. E que te apoia, e que te direciona. E que vai olhar para você, vai olhar para o time e vai ver essa sua habilidade é muito boa para isso e a sua é para isso. Então, como é que eu junto todos esses barulhos e faço uma canção? Ele tem uma posição meio que de maestro, né? De fazer aquilo que é ruído, barulho, se transformar numa música, mas cada um com o seu som, sem abafar ou enaltecer o outro. Cada um vai ter seu próprio momento. O líder, inclusive na Mais Diversidade, a gente tem um treinamento, que é um dos treinamentos mais vendidos, que é o treinamento de liderança inclusiva, que ele fala justamente sobre esse superpoder da liderança. Liderar não é você falar, você tem que fazer isso, é como eu posso te ajudar a fazer isso. Muda totalmente a pergunta. Você tira o centro do líder e coloca no centro a pessoa colaboradora. E aí ele tem que ter o letramento para entender que uma pessoa negra está num outro lugar, que a mulher está num outro lugar, correr atrás de benefícios, garantir que a jornada daquela pessoa seja incrível e que ela experimente a melhor versão dela mesma. Sim. Eu vou dar um exemplo meu, básico. Eu não gosto muito de andar de avião, assim, porque eu tenho muita dor de ouvido, mas as pessoas que trabalham comigo sabem disso, então se eu tenho que dar um treinamento, eles sempre vão colocar no modelo virtual. Tipo, não, a Jéssica prefere fazer virtual. Se tiver que viajar, obviamente eu vou. Mas eles sabem que eu tenho essa vulnerabilidade, então a gente já trabalha em conjunto. E eu me sinto muito respeitada, porque eles sabem que essa é uma questão importante para mim. E a gente tem trabalhado muito bem. A pessoa líder tem que olhar e falar, a gente consegue fazer melhor. Conseguimos melhorar em tal situação, se a gente vê aquela situação que está muito difícil, a gente sabe que consegue facilitar, a gente precisa ser proativo e ir atrás de facilitar aquilo ao máximo, né? Principalmente com a nossa liderança. Uhum. E isso Exatamente, é muito bom. né? E me baseando também nesse assunto onde a gente já estava, vamos pular um pouquinho mais para frente, né? Porque baseando em tudo isso que a gente já falou, as cotas, né? Como as ações, as ferramentas que a empresa pode ter, iniciativas que ela pode tomar, podem apoiar no meio corporativo, vamos um pouco além. Vamos chegar nos resultados. Como a gente pode medir o sucesso dessas iniciativas dentro da corporação, da diversidade, da inclusão, porque certas iniciativas, certos momentos em que a empresa pode se adentrar, pode fazer, pode entregar, querendo ou não, pode dar resultado. Alguns sim, alguns não. E podem ser resultados pequenos, mas podem ser coisas gigantescas também. Podem ser coisas muito bem vistas pelos outros. E como a gente pode medir, como a gente pode dividir esse sucesso? Como uma corporação ela deve entender o meio de dividir isso, entendeu? Saber reconhecer quem fez, aonde fez, por que fez, aonde errou, aonde pecou, e dar o devido valor para aquela pessoa que estava incluída naquele meio. É uma ótima pergunta. E assim como outros desafios que as empresas têm, como que a gente mede o sucesso da implementação de cotas ou de, né, de fato, vagas afirmativas? Como que a gente mede? De primeira instância, a questão de cota, por exemplo, né, um número muito grande, as pessoas falaram, poxa, mas o pessoal vai acabar, sei lá, baixando a régua, a nota da escola vai ficar menor, e eles mediram isso depois de 10 anos da implementação de cotas, se descobriu que a pessoa que ela entrou através de cota, por exemplo, a nota dela era igual ou melhor da pessoa que não entrou através de cota, lembrando que ela não teve a base, ela não teve, de repente, uma educação básica de qualidade, mas ela ingressou na faculdade e a nota batia igual ou superior. Sim. E também ela conseguia terminar a graduação, que tem muita gente que consegue ingressar dentro da universidade, mas não consegue terminar. Então, você ingressa, mas terminar é outra coisa. E ela conseguia terminar. Então, isso também era um número muito relevante. Então, tudo que você não mede, você não melhora. Então, dentro da empresa, a primeira coisa que ele vai olhar, o que a gente quer focar? Eu quero focar no aumento de mulheres. A primeira coisa é contratar mais mulheres. Quanto que eu tenho agora? Eu tenho 20, eu quero 40, então eu tenho uma meta. Aí você divide essa meta, se você não colocar uma data, você não alcança, então você tem que colocar. Muitas empresas colocam, por exemplo, a ODS da ONU Mulheres, então eu quero 30% da operação de mulheres até 2030, operação 30-30. Então, como nós estamos hoje, quanto que falta? E a gente vai medindo e sempre reforçando
como que a gente está nessa direção. Isso é bem importante. Sim. Chama teoria da incerteza. Se eu sei onde eu estou e eu sei onde eu quero chegar, eu calculo a minha velocidade. Se eu sei onde eu estou e eu conheço a minha velocidade, eu descubro onde eu quero chegar. Se eu sei onde eu quero chegar, eu conheço a minha velocidade, eu descobri onde eu estou. Então, uma das maneiras que você tem que fazer é saber onde você está e onde você quer chegar. Aí você vai medindo como que você vai alcançar esse sucesso. Outra coisa bem importante que é mensurar essa questão da quantidade que eu trouxe é a questão da inclusão mesmo dessas pessoas. As pessoas que entraram aqui, elas cresceram, já está 2 anos que a pessoa foi contratada. Ela se desenvolveu? Ela teve mentoria? Ela teve treinamento? Ela teve oportunidade de conhecer outra área? Porque, de repente, ela ingressa numa área administrativa, mas ela tem um monte de habilidade que está mais para comunicação, por exemplo. Ela teve oportunidade? A gente encontra muito essa diferença hoje no nosso meio estudantil. Eu tenho certeza que sim. A gente encontra muito disso no nosso meio estudantil. Esses tempos eu tinha visto uma imagem, um meme, né? Na internet, que um homem reuniu diversos animais. Reuniu uma cobra, um macaco, um elefante, um gato, as oportunidades são as mesmas. Quem sobe na árvore? Exatamente. Aí E vai colocou ver. uma maçã lá em cima e disse: a oportunidade, dependente do momento, quem for, a atividade é a mesma. Eu quero que vocês subam lá em cima e tragam a maçã mais rápido. Quem faz isso mais rápido? Entendeu? Então, a gente não consegue trabalhar bem, a gente não consegue dedicar bem, no caso da nossa educação hoje, não consegue dedicar bem um meio de ensino para uma pessoa específica, para uma qualidade específica, centralizar. Entende? É uma oportunidade que a gente também vai trabalhar, mas dentro da empresa eles têm medições que ajudam você a identificar o perfil de cada pessoa. Mas para fechar o tema, que tem essa questão da quantidade, a questão da inclusão, onde a pessoa tem que ter uma mentoria, ela tem que ter, sei lá, um apadrinhamento de uma pessoa que vai mostrar para ela a jornada, ela vai receber treinamento. O ponto final da outra maneira de você medir essa melhoria é o nível de satisfação das pessoas. Como que é o meu turnover, né? Quanto tempo a pessoa fica aqui dentro da empresa? É muito alta? Nesse caso também, o que as empresas podem fazer para garantir que a diversidade dentro dela não seja apenas uma tendência passageira, mas sim algo que se enraiza lá dentro e na cultura organizacional dentro da empresa mesmo, né? Porque como ela acabou de falar, todo, né? O né? turnover, né? A gente tem que entender quanto tempo essa pessoa fica aqui dentro. A gente precisa enraizar ela aqui dentro. Você falou a palavra mágica, que é cultura. A palavra cultura, ela vem do racional de cultivo. Então, demora. Não dá para você virar uma chave. A cultura ela é construída todos os dias. Então, você tem o momento de preparar o terreno, colocar a semente, fazer crescer e colher. E a cultura está nesse espaço onde eu fiz um bom trabalho com diversidade, um ótimo trabalho com equidade, um excelente trabalho com inclusão. A resposta final tem que ser o senso de pertencimento. Se o colaborador está feliz, gente feliz não enche o saco de ninguém, é mais produtivo, e se ele está feliz onde ele está, ele é uma propaganda automática desse espaço. Ele vai falar, onde eu estou tem vaga e eu digo, porque eu estou feliz aqui também. Então, hoje a gente tem, inclusive, falando, nós estamos em setembro, né, que a gente fala bastante sobre algumas questões de cuidado, e as empresas hoje elas são responsáveis pelo cuidado da saúde mental da pessoa colaboradora. Isso não era obrigatório, mas agora está se tornando. E se a pessoa ela não está bem, ela vai adoecer. O Brasil é a maior nação de pessoas ansiosas, não sou eu que estou falando, é a Organização Mundial da Saúde. É o segundo em burnout, que é exaustão de trabalho. Então, como é que a gente está falando que as pessoas são preguiçosas e a gente tem um monte de gente morrendo de trabalhar? Sim, então, as conversas até mesmo do horário. As conversas não estão batendo. Tem pessoas que têm mais de 3 trabalhos por dia, sem contar também com os estudos. Imagina isso! Nossa, o burnout vem legal, né? Tipo, pega mesmo super. A gente que faz o que gosta, né? Então, eu sou instrutora de treinamento, é como se fosse uma professora, né, no mundo corporativo. E eu sou professora estagiária de filosofia à noite. E eu também sou mãe, também sou psicoterapeuta. Eu faço o que gosta, mas, gente, pausa também faz parte da canção. Querendo ou não, são coisas que a senhora escolheu estar exercendo hoje. Você estudou para poder chegar onde chegou. Mas vamos tentar mudar um pouco do jogo? Vamos pensar num pai de família que não tem pra onde correr. Uma mulher que trabalha num num dia da semana, debaixo de sol, em uma obra, no final de semana arruma um bico de segurança, ou então arruma algum serviço. Enquanto descansa, carrega pedra. Exatamente. A gente aqui, agora, a gente está falando de uma pessoa que não teve essa escolha, que não teve esse discernimento. A senhora passou pela dificuldade que a senhora passou. Sua história é muito longa.
O seu currículo é muito Mas eu tenho extenso. 40 anos. A sua história no meio corporativo é uma coisa longa. Você não tem uma vivência. Você custou muito para chegar onde chegou. Engoliu muito sapo, por aí chorou muito, ficou muito triste com as coisas que passou, talvez com pessoas que perderam, entendeu? Mas chegou. E é difícil para mim pensar que existem pessoas que têm essa mesma vontade, mas talvez não tenham as mesmas oportunidades e têm que viver dessa forma. E até mesmo muita gente tenta buscar essas oportunidades, mas parece que essas oportunidades, as portas simplesmente fecham. Se fecham. E continuar naquela correria, né? Tipo, querendo ou não, tem que estar lá, tem que trabalhar, tem que Sim. persistir. Mesmo com as desavenças que o mundo tem, não desiste. Mas tem muito disso hoje em dia, infelizmente. Eu escuto com frequência sobre isso, sobre a sensação de que não teve as mesmas oportunidades. Eu escuto com uma certa frequência, eu fico sempre muito preocupada. Porque realmente eu sinto que eu sofri bastante para chegar onde eu cheguei. Mas agora eu saio com 2 objetivos de casa todos os dias. Um é dar aula e o outro é me divertir. Dar aula nem sempre eu consigo, mas me divertir eu garanto. E esse processo também para mim, ele foi de transformação. Muito dessa transformação, de olhar e falar, poxa, aqui eu não estou fazendo, não é o meu ikigai, que é aquilo que você gosta de fazer, você sabe fazer e pagariam você para fazer aquilo. Incrível. Então, até eu encontrar esse meu lugar, não foi do dia para a noite. Talvez assim, na minha primeira infância eu já sabia que eu queria ser professora, eu só não sabia qual era o caminho que eu ia fazer, e hoje eu estou bem realizada. Então, eu acho que na escola a gente já tem ali, de repente, um ensaio para isso. Você já tem que lidar com pessoas que pensam muito diferente de você. Você tem que fazer trabalho em conjunto. Você tem vários professores pedindo coisas que são diferentes. E o mercado de trabalho não é muito diferente de uma sala de aula, não. É bem parecido, na verdade. E se você dali, daquela escola que você estava, você vai lá para o mercado de trabalho, só que você ainda não superou o que você teve que aprender lá, você vai sofrer ainda mais, porque não é muito diferente. Você vai ficar reprisando ainda aquilo, E a vida se ensina. prendendo, né? Porque muitas das pessoas, elas se prendem e se convivem ali naquele seu habitual e falam assim, não, porque na escola foi dessa forma, então no ambiente de trabalho provavelmente possa ser até mesmo pior ou melhor, né, também. Ou melhor, eu já vi pessoas que estudaram comigo no ensino médio e a pessoa, ela tinha pavor de apresentar trabalho lá na frente. A alma dela saía do corpo se ela tivesse que fazer isso. E hoje a pessoa é um palestrante. E eu olho desacreditada, mas foi uma transformação. E isso é muito incrível, porque cabe muito... Olha para você ver. Cabe muito na pergunta que eu tenho aqui agora. Como a senhora disse, né? Conheceu, teve colegas, pessoas, né, do seu lado que saía no meio de um certo tumulto de gente para poder fazer uma apresentação e chega ficava branca. Mas também pessoas que têm uma grande facilidade de chegar, de se comunicar, de conversar, conhecendo a pessoa ou não. E caindo um pouco nessa sua fala, eu quero saber se você, se a senhora, acredita que a diversidade é um fator importante para a retenção de talentos dentro de uma empresa. Eu super acredito nisso. Bom, eu sou uma pessoa que sou atravessada pela diversidade, então eu estou falando do meu lugar de experiência, né? E eu vivo para falar sobre isso. Então, se a empresa ela consegue passar por todas essas fases, né, de garantir que onde ela está inserida reflete a sociedade que ela está, já está legal pra caramba. Se ela garante também que essa pessoa que está ali dentro ela está representada, que ela consegue ter os mesmos acessos e direitos e deveres que qualquer outra pessoa, é um caminho incrível. Sim. A resposta automática vai ser esse senso de pertencimento que é muito importante, que eu já falei, inclusive, né, conectando com as outras perguntas. E esse senso de pertencer é saber que o meu propósito está conectado com as metas da empresa. E aquilo vai trazer a inovação. Vai trazer... Assim, tem outros dados que falam, olha, a empresa que investe em diversidade e inclusão, ela acaba sendo mais criativa. Claro, tem um monte de gente que pensa diferente, que tem vivência diferente. Tem um provérbio africano que fala, a boca fala por onde os pés passaram. Cada um com a sua jornada, vai trazer ali uma coisa e vai fazer aquele prato incrível. Sim. E cada um vai colocando o seu próprio tempero. Com certeza. E aí, quando a gente tem essa questão da criatividade, é óbvio que a gente vai trazer inovação. E a gente precisa de coisas inovadoras mesmo. E se eu sou criativo, se eu sou inovador, é óbvio que eu também vou trazer mais lucratividade para dentro dessa empresa. E a resposta automática disso é óbvio que as pessoas querem ficar naquele lugar.
Ela quer estar junto, quer crescer em que elas conjunto. se sentem acolhidas ali, enraizadas. Pertencentes. Ela sente que ela pertence àquele espaço. Ela não sente um alienígena. E é aquilo que a gente Sim. falou, né? Se enraizou dentro da empresa. Você já conheceu a empresa, você consegue falar da empresa como... Falar um parente E familiar aquela meu. decidiu ficar. Decidiu A ficar. intenção de uma corporação, quando arruma, apesar que todos os funcionários são bons, Sim. mas é aquela. Tem funcionário, tem pessoa que dentro de uma corporação se encaixa melhor em uma área, entendeu? Eu sou melhor para aquela empresa, a senhora já não tem um trabalho tão eficaz para aquela, mas para uma outra, em um outro ramo, entendeu? Ou até mesmo setor. Exatamente. E isso pega muito aquela parte de ficar, Ter clareza do seu ter propósito. clareza do seu propósito. A gente tem tempo de eu explicar rapidinho sobre o tá muito apertado? Se não, ia dar um exemplo pode explicar. curto Então. sobre a clareza de você saber o que você vai fazer. Então, tem uma história que a pessoa estava observando 3 pessoas trabalhando, construindo uma igreja. E ele olha para um cara, ele tá ali com aquela cara meio fechada, colocando ali. O segundo tá fazendo as coisas mais fluido. E o terceiro, ele tá com uma força. Ele vai, ele faz. E o cara achou aquilo incrível. E foi lá perguntar para os rapazes, né? Por que eles estavam trabalhando na mesma coisa, só que de maneira diferente. O primeiro disse... Né? Tipo, o que você está fazendo? Ele falou, estou colocando um tijolo em cima do outro aqui para fazer esse prédio. Eu não vejo a hora de dar 5 horas para ir embora. Aí ele foi pro segundo. Falou, opa, tudo bem? E aí, o que você está fazendo? Ele falou, eu estou construindo um prédio, mas não vejo a hora de dar sexta-feira para eu ficar livre disso. Curtiu o final de semana. Chegou no terceiro que estava lá, no flow, trabalhando muito, aí ele falou assim, olha, tudo bem com você? O que você está fazendo? Ele, você não sabe o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a Catedral da Sé, um monumento que vai ficar para a história. Eu estou super feliz de estar aqui, porque toda a minha família que vem depois de mim vai saber que eu ajudei a construir. Dá Então, muito valor naquele momento. Propósito e clareza do que está fazendo, E que é com muito e- importante. E com essa frase, iremos encerrar mais um episódio do Start Jovem. Sensacional. E contamos também com a sua presença futuramente, quem sabe, novamente. Fazer a versão 2, pra né? poder Versão trazer 2. mais entendimento, mais ampliamento de cabeça, até mesmo pra gente que é jovem, né? E tá começando agora nessa área de profissionalização. E foi muito bom. Muita Agradeço. gratidão por tudo que você acabou de falar, né? Que foi Eu um agradeço bom na muito pela cabeça. sua presença, eu agradeço muito pelas Come suas comigo. explicações, Uhum. eu agradeço muito pelo seu esclarecimento dessas áreas, dessa área que a gente os trouxe, que a gente apresentou para os nossos colegas, para quem estiver assistindo o nosso podcast, né? Mais um episódio. E se a senhora tiver alguma mensagem final, algum adicional... A melhor mensagem de todas ela área. acabou de passar sobre Mas vai. engloba todas as áreas. Vai que ela, um vai que pouquinho ela de tem tudo. alguma coisa maior É. e melhor ainda. Só pra você escondida. dar aquele Vai que ela pum. tem uma cartinha na manga ainda e a gente não sabe, né? É. Eu acho que a minha frase final seria assim, que o que a gente está experimentando quando a gente fala de diversidade, equidade e inclusão, senso de pertencimento, é que nem um jogo. Só que a gente precisa garantir que todo mundo tem seu espaço para poder jogar com as ferramentas que tem. Se não tiver, também tem a oportunidade de tê-la para ser mais justo. Sim, É isso aí. lindo, parabéns. Eu agradeço muito a participação da senhora, eu agradeço muito a atenção, a paciência É. com a gente ainda tá pegando no meio. E nos encontramos de novo, em breve, no nosso próximo episódio, tá bom? Um abraço fraternal, Hoje muito estamos obrigado por finalizando tudo. nosso quinto episódio, não Nosso é? quinto episódio. Nosso quinto E episódio. logo menos a gente se encontra de novo, alguns colegas que vocês vão ver chegando por aí, novos Espero. rostos, novos rostinhos, né? Espero que esse Novos episódio tenha trago bastante entendimento, Conhecimento para vocês. conhecimento a todos vocês. E Que- prestem bastante atenção nas mensagens que foram passadas, que isso aqui é uma mulher de um conhecimento monumento. extraordinário. É um monumento, a gente tem um monumento aqui Força na da nossa natureza, frente. né? É. Entendeu? Pessoal, muito Então é obrigado isso, pela muito atenção. obrigada. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.